Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai Criador nos alcance. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo neste mês, mais precisamente no dia 7 ou no dia 8 de julho. Um momento muito importante na minha vida. Como é natural, todos nós estamos passando por um momento muito difícil nesta pandemia. E, salvo engano, no dia 7 de julho, na madrugada, eu ainda não havia conseguido dormir. A minha esposa já estava dormindo e eu me dirigi à janela do nosso quarto e fiquei olhando para fora da nossa residência, pensando comigo mesmo, num solilóquio em que eu, de fato, testemunhava a minha tristeza, a minha angústia, de certa forma uma decepção, não por conta da pandemia, deste coronavírus, deste vírus chinês, não é por conta disso, é pela manipulação, por crimes cometidos, não apenas no tocante à manipulação da imprensa, mas quantas e quantas pessoas se utilizam do sofrimento alheio para se enriquecer, para tirar proveito. E o meu pensamento vagava pelo planeta. Quantos irmãos naquele momento estavam sofrendo, vítimas de organizações criminosas, ligados a organizações de terrorismo. Quantos irmãos eles não conseguiam se desvencilhar de uma quadrilha criminosa? Quantos irmãos estavam sofrendo? E aqui no Brasil nós passamos por muitas dificuldades, mas ainda nós temos a possibilidade de externar, pelo menos por enquanto, as nossas opiniões, aquilo que a gente pensa. Não sei até quando isso vai perdurar, mas a realidade não é essa no planeta. Eu estava meditando a respeito de irmãos que sofrem na China, na Coreia do Norte, na Líbia, na Turquia, enfim, na África, irmãos que estão passando por sofrimentos. Eu não me estou referindo apenas ao sofrimento da miséria, da falta de alimentos, mas irmãos nossos vitimados pelo crime. Pessoas que, por exemplo, lendo esse livro, Lucros de Sangue, vem falando a respeito das organizações criminosas vinculadas ao terrorismo. E a gente vai analisando como que o ser humano, em pleno século XXI, ainda é autor dessas barbáries. E ainda nós aqui no Brasil, nós não sabemos aquilatar a oportunidade bendita que nós estamos vivendo. E quando a gente leva a mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem é porque ela surtiu efeito, nos conscientiza, nos ajudou e a gente espera que ajude os outros. Mas naquela noite, naquela madrugada, eu me encontrava muito triste, angustiado, questionando a mim mesmo. Como pode acontecer tudo isso? E pensando a respeito dos testemunhos, até mesmo irmãos nossos médicos que morreram porque eles alimentaram o propósito de publicar aquilo que estava acontecendo lá em dezembro, novembro, na China. Eles morreram, alguns foram presos. Quer dizer, irmãos nossos que alimentaram o propósito de nos ajudar, de nos conscientizar, e eles foram calados. E o meu pensamento vagava, indo até mesmo na época de Jesus Cristo, durante o cristianismo primitivo, quantos irmãos nossos não foram crucificados? Irmãos nossos que foram mortos nas arenas, nos circos. Alguns, grande parte deles, foram cantando para a arena. Momento fatal de sua existência, mesmo assim, cantando, demonstrando a sua fé e a sua fortaleza de espírito. E eu meditava a respeito disso, me perguntando a mim mesmo quão distante eu, Ricardo, como espírito, ainda me encontro distante desse testemunho de fé.
Mesmo que quando a gente habitua a orar e entrar em contato com o nosso Criador, a gente se questiona até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar pelo semelhante. Quantos mártires, verdadeiros mártires, viveram aqui no planeta Terra, demonstrando a sua fé, a esperança. E até mesmo nestas minhas reflexões me recordei da minha irmã, que faleceu em 1978, há mais de 40 anos. Onde será? Será que ela estava numa outra realidade, envolvida em outras preocupações? Será que ela já havia reencarnado? A verdade é que eu não estava sentindo a presença dela, como sempre aconteceu durante muito tempo, aquela presença que ajuda, aquela força que a gente recebe, certamente por conta desta amargura, dessa angústia. Mas felizmente no dia seguinte, logo após uma reunião virtual que nós participamos com os amigos da Casa Espírita aqui em Uberaba, uma irmã, cujo nome eu não divulgo porque ainda não obtive a autorização dela, ela me perguntou se poderia enviar para mim uma mensagem psicografada que ela havia recebido, que deveria ser endereçada a mim mesma, que foi endereçada para mim, e eu com alegria disse imediatamente. Por ela ser uma pessoa de confiança, porque apesar de espírita, eu sempre tive um olhar muito crítico para as mensagens mediúnicas. Quantas decepções eu já testemunhei, irmãos manipulados, iludidos, irmãos médiuns que às vezes fraudam, mentem, mistificam. Quantas decepções, mas também, no meu caso, quantos momentos felizes eu já participei, obtendo mensagens mediúnicas, se não todas, a maioria delas. Estas mensagens que me felicitaram, estas mensagens vieram ao meu encontro espontaneamente. E esta, da mesma forma. Nesta mensagem, não sei se minha irmã, mas é um espírito que diz que é companheiro, meu companheiro há séculos, e que me ama muito, me disse que aquilo que eu precisava ouvir. Às vezes a gente pensa que está sozinho, às vezes mesmo tendo a fé em Jesus, a convicção de que a vida continua, às vezes até mesmo como espírita a gente pensa que está só. Mas esta mensagem vem me mostrar que eu não me encontrava só e as minhas perguntas foram respondidas. Este amigo, esse companheiro, ele me disse que aqueles irmãos, aqueles cristãos que se sacrificaram na época de Jesus Cristo ou durante o cristianismo primitivo, tratam-se de espíritos que se prepararam há milênios e que eu já havia vencido várias lutas e que certamente eu vencerei este desafio nesta encarnação. Irmão que veio e me disse de forma literal que conhece as minhas lágrimas íntimas e declara que está ao meu lado, sempre me dando a força que tanto preciso. Eu estou compartilhando com vocês essa mensagem para lembrar que nós, espírita, cristãos, nós precisamos ter muito cuidado ao pedir, ao solicitar uma mensagem da espiritualidade. Mas este cuidado não pode ser fruto da dúvida, do ceticismo, mas da convicção de que nós precisamos até mesmo, ao solicitar a ajuda da espiritualidade, fazer a nossa parte. Mas que o apoio espiritual existe, sem sombra de dúvida, é um fato. Que nós não podemos esquecer que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Não que devamos menosprezar a nossa existência, mas aproveitar, como diz nessa mensagem que esse irmão, que esta irmã me endereçou,
que nós precisamos valorizar nossa existência minuto a minuto, em cada ato, para o nosso próprio engrandecimento. A passagem de Lázaro, o mendigo, e o homem rico, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, retrata que nós precisamos estudar. A espiritualidade nos ajuda, sem sombra de dúvida, mas como consta esta passagem do Evangelho de Lucas, se a gente não ouvir o Evangelho, se a gente não estudar, como que nós vamos acreditar numa mensagem mediúnica? Até mesmo para receber uma ajuda da espiritualidade, nós precisamos nos preparar. E aqui, meus irmãos, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um livro que a gente precisa estudá-lo, refletir sobre cada palavra. E se nós atentarmos bem para o trabalho de Francisco Cândido Xavier, nós também iremos perceber que Emmanuel, em vários livros, ele nos traz, junto com André Luiz, inúmeros ensinamentos. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos preparar. Existem desafios a vencer, mas nós precisamos saber onde nós estamos pisando. Eu convido vocês, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, existe uma mensagem intitulada Advento do Espírito de Verdade. Mensagem aos filhos transviados de Israel. Essa mensagem é do Espírito de Verdade, ela psicografada em 1860. Essa mensagem vem nos alertando que muitos irmãos se transviaram e eles se deixam vitimar pelo ceticismo. Começam a criar utopias, tentam fomentar em nós a dúvida, tentam nos convencer de que não existe verdade, tentam nos convencer de que nós somos vítimas das circunstâncias, ou seja, tenta de forma utópica trazer o paraíso acalentado para o momento presente, sendo que, na verdade, o que eles querem é nos iludir. Nos iludir com vãs utopias, como está presente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 6. Nós precisamos meditar para que nós não caiamos no abismo do erro. Estudar, refletir, perceber como está nesse livro Lucros de Sangue, que ainda na Terra irmãos nossos estão se deixando envolver pelas malhas do crime e que nós precisamos desenvolver a cada momento a nossa fé, a nossa convicção, a oração, sem esquecer jamais de que a espiritualidade está no nosso lado nos ajudando. Eu precisava compartilhar com vocês, por exemplo, o testemunho desta mensagem naquele momento de angústia, de tristeza, naquele momento em que eu conversava comigo mesmo, triste, de certa forma desalentado, refletindo sobre as misérias humanas, mas a espiritualidade estava ali ao meu lado. Tem uma parte da mensagem em que este amigo, ou esta amiga, seja lá quem for, só sei que me ama bastante, ela ou ele me diz que nós estamos vinculados a nós mesmos. No meu caso, eu estou vinculado ao meu passado. Obviamente, se estou aqui com o intuito de esclarecer, de conscientizar, é porque, quem sabe, no passado eu manipulei, eu iludi as pessoas, eu usei da mentira para tirar proveito próprio. E hoje eu estou passando por esses momentos, em nome de Jesus Cristo, para conscientizar.
nós não podemos perder a fé em Deus. Nós precisamos sempre nos conscientizar acerca da nossa verdadeira natureza. Agradeço a Deus por esta mensagem, agradeço a esse espírito amigo, seja minha irmã ou não, mas eu sei que é um espírito que me quer bem. Da mesma forma que eu, você também tem os seus amigos espirituais. E tenha certeza que Jesus Cristo se manifesta a cada minuto da sua vida. Não duvide disso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, que as bênçãos do nosso Criador, elas possam nos alcançar a todos. Que assim seja.